Um empate sofrido, suado de um Inter que tem um mental muito forte e se recusa a perder. O Inter foi ao Itaquerão lotado, com a torcida corintiana apoiando demais o time, e mesmo estando 2 vezes atrás no placar, acabou buscando na reta final do jogo o empate e segue invicto, 9 jogos de invencibilidade. E apesar do bom resultado, dadas as circunstâncias da partida, o Inter sai com esse empate, mas com gosto de vitória. Nós temos que ser sinceros. Foi talvez a pior atuação do Internacional nessa sequência invicta de 9 jogos. Fez um primeiro tempo bom, ao meu ver, inclusive melhor do que o Corinthians. Mas, apesar do empate, o Inter foi amassado na segunda etapa. O Corinthians, por muito pouco, não saiu com essa vitória. O Inter de Roger Machado hoje foi um time que no segundo tempo, na maior parte dele, foi amassado pelo adversário. Mas o que faltou hoje de qualidade, daquele capricho que a gente tem visto no Inter nos últimos jogos, sobrou de vontade. Foi um Inter que, apesar de hoje não ter sido um primor técnico, como falei agora há pouco, foi um time com muito mental. Não é fácil ir lá jogar nesta rivalidade nacional que é Inter e Corinthians nos últimos anos, com o estádio lotado, apoiando os caras, eles lutando contra essa zona de rebaixamento, precisando demais da vitória, e estando 2 vezes atrás no placar, buscar o empate e sair com esse resultado. Se faltou hoje qualidade, faltou aquele capricho, faltou aquela técnica que nós estamos falando nos últimos jogos do Internacional, sobrou vontade. E apesar do Inter ter sido, ao meu ver, inferior ao adversário na partida de hoje, pegando o contexto geral da partida, foi um empate merecido. Porque, repito, faltou qualidade? Faltou, mas teve muita vontade. E tem vezes que não dá somente na qualidade. Quantas vezes a gente já falou que o Inter jogou melhor do que o adversário e o resultado não veio? Tem vezes que o adversário tá melhor, mas a vontade acaba equilibrando as coisas. E foi o que aconteceu hoje. E nesse empate colorado, ao meu ver, a grande desvantagem do Inter na partida foi justamente a ausência do Fernando. Eu venho conversando aqui contigo direto, toda hora, falando sobre como o Roger arrumou o meio-campo do Internacional. Como o Fernando dá essa consistência defensiva e essa liberdade para o Thiago Maia subir e, obviamente, quando o adversário tá com a bola, voltar para marcar. E hoje o Inter perdeu o meio de campo. Hoje o Corinthians teve a maior parte do domínio do meio-campo por ali, justamente pela ausência do Fernando. E eu não vou entrar naquela onda de que o Rômulo é um jogador ruim, é fraquíssimo. Não acho, mas há hoje um abismo entre o Rômulo e o Fernando. Não somente de qualidade técnica, que é óbvio, mas também de experiência. Então o Fernando hoje fez muita falta. E mais do que nunca é necessário que jogue o clássico Grenal. Afinal, se sem ele hoje o Inter já perdeu o meio de campo, imagina sem ele e sem o Thiago Maia, que tomou um cartão amarelo besta hoje e acabou ficando suspenso para o Clássico Grenal que acontece daqui 14 dias. Então o Fernando precisa voltar. O Inter hoje perdeu o meio-campo, perdeu a força do meio-campo e essa segurança, esse equilíbrio que o Internacional estava tendo nos últimos jogos com o Fernando. Outro ponto, infelizmente, muito importante na partida de hoje foi novamente Ener Valencia. E quem acompanha o canal sabe que eu sou um defensor do Valencia. Muitas vezes eu leio críticas por aqui em relação ao jogador, críticas nas redes sociais e defendo o atleta, porque é um jogador que já demonstrou qualidade. Mas hoje, infelizmente, eu não falo hoje na partida de hoje, nos últimos jogos, nos últimos meses, o Valencia, infelizmente, é um a menos em campo. E hoje foi constrangedor. O Valencia não ganhou uma bola. O Valencia pouco participativo. O Inter pegava a bola para partir pro ataque e ele se arrastava, ia devagar. E eu entendo quando o jogador não tá bem. Isso eu entendo perfeitamente, acontece, são seres humanos, como eu já falei muitas vezes por aqui. Mas a impressão de verdade, aqui de alguém que sempre defendeu o Valencia, mas a impressão que dá, olhando os últimos jogos, é que o Valencia não quer mais. É impressão, eu não tô afirmando isso. Tô falando como torcedor que acompanha os jogos. Eu já quero saber também a tua opinião por aqui. Tu também tá com essa impressão? A impressão que eu tenho é que o Valencia não quer mais.
pouco se movimenta, pouco corre, não volta nunca para ajudar para marcar, coisa que o Borré faz muito bem, é muito participativo. Hoje o Valência é um vazio no setor de ataque do Internacional. E repito, é um jogador que já mostrou qualidade, principalmente no ano passado. Não sei o que está acontecendo. Obviamente, como já trouxe por aqui, a parte mental do jogador não vinha bem, mas mesmo assim nada justifica estar se arrastando em campo. Uma coisa é o jogador pegar a bola e acabar errando 1, 2, 3 gols, às vezes o cara não tá num dia bom. O problema e o que me incomoda é que me parece uma falta de vontade, uma falta de brio. E se tu hoje assistiu o jogo pela televisão, deve ter visto a imagem, que o Inter venceu, os jogadores estavam extenuados em campo, o Vitão se atirou no campo cansado, outros jogadores comemorando, Paixão vibrando muito, e filmou o Valência totalmente sem reação, com a cara fechada. Então isso tem me incomodado profundamente. Repito, aqui fala um cara que sempre defendeu o Ener Valencia porque sabe que ele tem qualidade. Mas o que me parece é que ele não quer mais jogar no Internacional. Torço que eu esteja errado, torço que o Roger consiga corrigir isso, só que os jogos estão passando, o Inter agora tá precisando dele na ausência do Borré, e ele não vem bem. A gente agora conta, e o Inter também conta, que o Borré volte pro Clássico Grenal. Mas e se não voltar? O Valência vai atuar nesse estado deplorável no Clássico Grenal? Então vamos ter que torcer pro Borré voltar ou pro Valência realmente conseguir virar a chave nessas próximas 2 semanas até o Clássico Grenal. 2 semanas que o Inter vai ter para treinar, para descansar e colocar as coisas em ordem. E aliás, falando do Valência, também tem que ser destaque nesse empate de hoje os 2 profissionais que estão ali na Casa Mata. Primeiramente, a estrela de Roger Machado. O Roger colocou o time pra frente mesmo na reta final, colocou diversos atacantes, entre ele o Ricardo Matias, que é um atacante que já foi muito elogiado pelo Roger em coletivas, e deu certo. Ricardo Matias fez o gol e foi muito participativo, muito mais participativo do que o Valência durante todo o tempo que o Valência esteve em campo. E isso é estrela do treinador. Colocar um guri, colocar o time pra cima, do tipo, ou empata, ou toma 3-4 e vai perder igual e dane-se. Colocou o time pra frente e deu certo. E hoje, com a atuação do Ricardo Matias, aliás, com as últimas atuações do Ricardo Matias, mesmo com a pouca minutagem, hoje, com o futebol apresentado hoje, o Ener Valencia tem que ficar atrás nessa escala. Pelo que tem apresentado e pela vontade que tem entrado o Ricardo Matias, e agora com a confiança do gol de hoje, por incrível que pareça, o Valência fica atrás do Ricardo Matias nessa escala, ao meu ver, pelo menos no momento. Acredito que o Roger não vai fazer isso, mas pelo que vem apresentando nos últimos jogos, é isso. Enfim, esse empate, primeiramente, na conta da estrela do técnico Roger Machado. E como falei, os 2 profissionais que ficam na Casa Mata. Eu tô falando também de Paulo Paixão. Se hoje, como eu falei, faltou aquela qualidade técnica, o Inter não foi um primor, fez a pior atuação, ao meu ver, dessa sequência invicta de 9 jogos, sobrou perna. O Inter correu todo o jogo. Eram 53 minutos do segundo tempo jogando fora de casa, depois de buscar 2 vezes. Estando atrás, o Inter corria. E isso tem que dar os parabéns para Paulo Paixão. O Inter tá na ponta dos cascos. E se precisa buscar resultado, corre até o final do jogo. E principalmente, a gente sabe que é muito mais cansativo correr atrás da bola como foi no segundo tempo. Quando o adversário tá com a bola, é sempre mais difícil, tem que ficar marcando, tem que ficar correndo. O Inter correu muito, foi pressionado pelo Corinthians e mesmo assim chegou no final do jogo buscando ainda algo mais, tentando quem sabe uma virada heróica. Mas enfim, empate com gosto de vitória, a atuação não foi maravilhosa, não foi um primor, foi abaixo, acredito eu, do que qualquer colorado estava esperando, mas o resultado, dado todo o contexto, foi muito bom para o Internacional e agora são 9 jogos de invencibilidade. Um Inter que, mesmo quando não joga bem, se recusa a perder. Agora eu quero saber a tua opinião por aqui. Primeiramente, sobre o jogo de hoje, o que tu achou da atuação do Internacional? E sobre o Ener Valencia, tu concorda comigo? Tu discorda? Isso é colorado? Gostou do vídeo? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!